Olá, vamos lá para mais uma correção do PET? PET do primeiro ano do ensino médio, volume 5, semana 4. Ainda vai estar falando sobre trigonometria no triângulo retângulo. Trouxe aqui uma tabela, porque agora a gente irá trabalhar com os ângulos notáveis. E o que são ângulos notáveis? São os ângulos de 30 graus, 45 e 60 graus. São chamados de ângulos notáveis pela frequência em que aparecem em problemas de geometria. Então, aplicando já o que conhecemos nas relações métricas de trigonometria de um triângulo equilátero e quadrado, de lado de comprimento unitário, a gente vai encontrar seno, cosseno e tangente desses ângulos. Então, aqui nós temos o ângulo de 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. Lembrando que essa tabela vocês têm que memorizar, tá? Tem que memorizar a tabela e tem que memorizar as razões trigonométricas, que eu vou anotar aqui do lado. Do seno, qual que é a razão trigonométrica do seno? Razão são frações, então, dei a dica para vocês que seriam duas cocas, CO, CA separado e aqui na mesma razão. E aqui a gente completaria com a hipotenusa. Então, a razão trigonométrica do seno, cateto oposto sobre hipotenusa, a do cosseno, adjacente sobre hipotenusa, e a da tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essas relações trigonométricas vocês têm que saber, e a tabela também dos ângulos notáveis. Então, agora a gente vai trabalhar com alguns exercícios usando os ângulos notáveis. Quando o problema não der para vocês o ângulo de 30, 45 e 60, ele vai ter que informar para vocês o valor do seno, cosseno e tangente, para vocês estarem trabalhando, tá? Mas este aqui não. Se vocês estiverem fazendo um exercício, ou um Enem, ou um concurso, esse aqui vocês têm que saber. Qualquer outro diferente desses, o problema vai informar. Então, encontre os valores de x em cada caso. Então, nós temos aqui, letra A, nós temos um triângulo retângulo, onde o ângulo que nós vamos trabalhar vai ser o de 60. Então, agora a gente vai identificar hipotenusa e catetos. Lado oposto ao ângulo de 90 é a hipotenusa. Não tem dado nenhum nela, mas vamos identificar assim mesmo. Cateto oposto ao ângulo de 60 vai ser o cateto oposto, CO. E o cateto adjacente é o que ajuda a formar o ângulo. Então, o X vai ser CA. Como que vocês sabem quais das três razões trigonométricas você vai trabalhar? Você vai analisar o lado que você quer com o lado que você tem. Então, aqui eu quero o CA, que é o cateto adjacente, que é o meu X, e eu tenho o valor do cateto oposto. Então, das três relações que eu tenho, na mesma relação, cateto oposto com cateto adjacente é a minha tangente. Então, nós vamos escrever tangente de 60 graus vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Escrevi aqui a minha razão referenciando a tangente. Agora, nós vamos substituir os valores. Vejam bem. No lugar da tangente de 60 graus, nós vamos lá na tabela e vamos ver quanto que vale a tangente de 60. Vale raiz de 3. Então, nós vamos substituir aqui, vai ficar raiz de 3 vai ser igual. O cateto oposto, 8 raiz de 3. E o cateto adjacente, x. Como que a gente resolve? Multiplicando cruzado. Lembrando que aqui é 1, então multiplicando fica x raiz de 3, vai ser igual a 8 raiz de 3.
O raiz de 3 está multiplicando em ambos os lados, então a gente pode cortar. X vai ser igual a 8. Então, aqui na letra A, o meu cateto adjacente, que é o x, vale 8. Tá? Próximo, vamos lá. B. O ângulo que eu vou trabalhar é este, de 30 graus. Vamos identificar os lados. O x é o cateto oposto. E 11 sobre 12, 11,5 vai ser a minha hipotenusa. Então, eu vou trabalhar agora com cateto oposto e hipotenusa. Quais das 3 relações? Seno. Cateto oposto, hipotenusa. Então, nós vamos escrever seno de 30 graus é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Substituindo, quanto vale o seno de 30? 1 sobre 2, vale meio. Então, vai ser meio é igual o cateto oposto, que é x, e a hipotenusa, que é 11 sobre 2. Multiplicando cruzado, 2x vai ser igual a 1 vezes 11,5, 11,5. Multiplicando cruzado aqui novamente, vai ficar 4x vai ser igual a 11. X vai ser igual a 11 quartos. Então, tá aqui o valor do x da letra B. Aqui a gente multiplicou cruzado. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 11,5, 11,5. Tornamos a multiplicar cruzado. Tá? Agora, a letra C. Nós vamos trabalhar com um ângulo de 45. O x é a minha hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo de 90. E o 6 é o cateto oposto. Cateto oposto com a hipotenusa, seno de novo. Então, aqui agora é o seno de 45 graus, que vai ser igual cateto oposto sobre hipotenusa. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, nós vamos substituir. Raiz de 2 sobre 2 vai ser igual. Cateto oposto é 6, hipotenusa, x. Agora, nós vamos multiplicar cruzado. X raiz de 2 vai ser igual a 12. X vai ser igual a 12, passo raiz de 2 dividindo. Aqui, gente, nós vamos ter que fatorar. Deixa eu inserir aqui. Então, a gente parou. X é igual a 12 sobre raiz de 2. Letra C. X é igual a 12 sobre raiz de 2. Aqui, sempre que vocês chegarem no resultado onde a raiz de 2 está no denominador, tem que racionalizar. Então, nós vamos tirar essa raiz daqui. Como? A gente multiplica o numerador e o denominador por raiz de 2. Então, fica 12 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Estou fazendo esse no passo a passo com vocês, mas você já tem que saber isso. Raiz de 4, 2. Simplificando o 12 com 2 vai dar 6 raiz de 2. Então, a resposta final é 6 raiz de 2, da letra C. Tá? Aqui é A, aqui é B e essa aqui é a letra C. Agora, a letra D. Vamos fazer a letra D aqui. Na letra D, nós vamos trabalhar com o ângulo de 60. O 9 é a hipotenusa e o x, o cateto adjacente. Vamos lá? Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Então, nós vamos colocar que o cosseno de 60 é igual cateto adjacente sobre hipotenusa. Quanto vale o cosseno de 60?
Cosseno de 60, meio. Então, vamos aqui, meio é igual. Cateto adjacente é o x, hipotenusa, 9. 2x igual a 9, multiplicando cruzado, x igual a 9 meios. Pode estar em fração, ou então pode ser em decimal também, mas pode deixar em fração. Então, tá aqui, letra D. Agora, letra E. Vou resolver ela aqui. Letra E. Letra E, nós temos um triângulo 45, vou desenhar ele aqui rapidinho. 45 graus, x e 6. Isso. Então, nós vamos trabalhar aqui com o ângulo de 45. O 6 é a hipotenusa e o x é o cateto adjacente, é o CA. Então, nós vamos trabalhar cateto adjacente com hipotenusa. Cateto adjacente com a hipotenusa, que vai ser o cosseno de 45. Então, cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 é igual ao cateto adjacente x, hipotenusa 6. Multiplicando cruzado, 2x vai ser igual a 6 raiz de 2. X vai ser igual a 6 raiz de 2, passo 2 dividindo. Divido 6 por 2, vai dar 3 raiz de 2. No numerador, o raiz de 2 pode ficar. É só se ele aparecer no denominador que a gente tem que racionalizar, tá? Então, x é igual a 3 raiz de 2. Agora, a gente vai fazer a letra F. Na letra F, nós temos dois triângulos retângulos, né? Ou seja, a gente tem aqui um quadrilátero que foi dividido ao meio e gerou dois triângulos retângulos. Porém, para eu encontrar esse lado x, eu preciso de um desses lados aqui, ó. Ou esse, ou esse. Então, tem que encontrar um desses dois lados. E o que dá para me encontrar aqui, né, de acordo com o desenho, é justamente essa divisão aqui. É o lado que eu vou chamar aqui de lado Y. Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo com duas medidas, os dois catetos. Então, por Pitágoras, eu encontro o valor do Y. Então, primeiro nós vamos encontrar esse Y, tá? Como que é o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, o y é a hipotenusa, é igual à soma dos quadrados do cateto. Então, vai ser raiz de 2 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. Aqui vai ficar, corta essa raiz com a potência, porque todos dois, né? Aqui é raiz quadrada elevada a 2, então fica 2. Corta aqui também, 10. 2 mais 10 dá 12, tirando a raiz, então o y vale raiz de 12. Então, a partir do momento que eu encontrei o y, eu já posso encontrar o x, porque aí eu vou ter um lado e um ângulo, e aí eu aplico a trigonometria. Então, continuando aqui a letra F. Então, eu tenho esse triângulo, que nós vamos trabalhar com ele. Vou desenhar ele aqui. Então, nós vamos ter este triângulo aqui, ó. Aqui eu tenho um ângulo de 90. Aqui é o y que eu encontrei, que é raiz de 12. Aqui é o x.
E este ângulo meu aqui é de 30. Vamos conferir. Isso, 30. Então, agora a gente vai aplicar a trigonometria aqui. O x vai ser a minha hipotenusa, porque está contrário ao ângulo de 90. Então, o x é a hipotenusa. E o raiz de 12 é o cateto adjacente, é o CA. Então, nós vamos trabalhar com cateto adjacente e hipotenusa. E este é o cosseno. De quanto? De 30 graus. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos substituir. Cateto adjacente, raiz de 12. Hipotenusa, x. Agora, nós vamos multiplicar cruzado. X, raiz de 3, vai ser igual a 2, raiz de 12. O 3, raiz de 3 está multiplicando, ele vem dividindo. Sobre raiz de 3. Aqui é a mesma coisa que x vai ser igual a 2, que multiplica 12 sobre 3. 12 sobre 3 vai dar 4. Então, fica assim, ó, x é igual a 2, que multiplica raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Então, tá aqui a resposta da letra F. 2. Considere este triângulo que é retângulo em C. Então, retângulo em C tá aqui. Para esse triângulo, o seno do ângulo A é igual a... Está pedindo seno de A. Então, se quer o seno do ângulo A, o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Sempre vocês veem na razão, por isso vocês têm que saber. E aqui eu tenho os lados. Vamos identificar os lados. O 10 vai ser hipotenusa. Se eu estou trabalhando com o ângulo A, o 5 é o cateto oposto e o 5 raiz de 3, o cateto adjacente. Se está pedindo seno, a razão que eu vou trabalhar é essa. Então, o seno de A vai ser igual cateto oposto 5 com a hipotenusa 10. Simplificando, 1 sobre 2. Letra D. 3. Seno alfa igual a M, sendo seno de alfa igual a M. Então, tem seno de alfa igual a M. Cosseno de alfa igual a M. E eu sei que o alfa, ele é maior que 0 e menor que π sobre 2. O valor da tangente de alfa é tangente de alfa. Aí no PET tem uma relação trigonométrica que ela fala que tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, se vocês usarem, tem explicação de como que chegou aí, tá? Nessa relação. Então, se nós formos usar aqui, tangente de alfa, seno de alfa, M. Cosseno de alfa, N. Então, a tangente é M sobre N. Letra A. 4. Para determinar a altura de uma torre, um topógrafo colocou o teodolito, que é um aparelho de medir ângulos, a 100 metros da base. Então, aqui, ele veio, instalou a máquina 100 metros da base. A base está aqui, então tá aqui a medida de 100 metros. E com isso, como o teodolito, ele avistou lá em cima, para medir a altura, né? Ele mirou lá em cima e formou um ângulo aqui de 30 graus.
Sabendo que a luneta do teodolito estava a 1,5 do solo, então esse pedacinho aqui, ó, é 1,5 metros. Qual era aproximadamente a altura da torre? Vejam bem, sempre quando vai trabalhar com o teodolito, com o topógrafo, né? Ele vai ter uma altura, uma certa altura. E ele começa a medir, ele mede da altura dele. Então, esse pedaço aqui vai ser o cateto oposto, ele não vai até o chão. A gente tem que pegar do nível de que ele está medindo. Então, esse pedacinho eu vou chamar de X. E esse pedaço aqui é a altura dele. Então, é 1,5. Então, se nós quisermos saber a altura da torre, nós temos que calcular o X e somarmos com 11,5, com 1,5, perdão. Então, aqui, trazendo esse triângulo retângulo para a figura, aqui eu tenho X, aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho o ângulo de 90. E aqui, o meu comprimento aqui é o mesmo, 100 metros. Então, eu tendo um ângulo e um lado, eu consigo achar o outro lado. Então, qual relação que nós vamos aplicar aqui? Os 100 metros vai ser o cateto adjacente e o X vai ser o cateto oposto. Então, nós vamos trabalhar cateto oposto com cateto adjacente, que é a tangente de 30. Vocês poderiam vir aqui na tabela e usar a tangente de 30, que vale raiz de 3 sobre 3. Porém, o problema já te informou aqui, ó, quanto que vale a tangente de 30, porque ele quer em metros. Então, aqui nós vamos substituir por 0,58. O cateto oposto é X e o cateto adjacente é 100. 0,58 vezes 100 vai dar 58 metros. Porém, os 58 metros é parte da torre. A torre toda eu tenho que somar com 1,5. Então, a altura da torre vai ser o X mais 1,5. O X é 58, mais 1,5, 59,5 metros, que é a altura da torre. Então, a torre, 59,5 metros. Em um triângulo retângulo, o cateto adjacente, então vamos identificar, cateto adjacente ao ângulo agudo θ, mede 4,5. E o cateto oposto a este ângulo mede 2,5. Aí vocês vão parar e falar assim, Miriam, mas eu não tenho o triângulo, ele não desenhou. Tanto faz, vocês podem desenhar um triângulo aí. Nós vamos desenhar um aqui, ó. Vocês podem desenhar ele do jeito que vocês quiserem. Pode ser assim, ó. Vocês escolhem, tá? Então, aqui tá o meu ângulo de 90. Aí, ele disse que o cateto adjacente ao ângulo agudo θ. Vocês têm dois ângulos agudos. Então, aqui vocês vão escolher qual que vocês vão trabalhar. Vamos colocar esse aqui como θ. Cateto adjacente é esse aqui, é o que ajuda a formar. Ele mede quanto? 4,5. E o cateto oposto mede 2 quintos. 4,5 não, né, gente? 4 quintos. E o cateto oposto, 2 quintos. Pronto, tá montado o meu triângulo. O que que tá pedindo? A tangente do ângulo θ é igual a... Quer saber a tangente do ângulo. Então, nós vamos escrever tangente de θ vai ser igual cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de θ vai ser igual o cateto oposto, 2 quintos, dividido pelo cateto adjacente, 4 quintos. Como que a gente resolve isso? Divisão de frações.
mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Aqui, como está multiplicando, nós vamos simplificar. Este com este e 2 com 4. Aqui ficou 1, aqui ficou 2. Aqui ficou 1, aqui ficou 1. Então, tangente de θ, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. Vai dar quanto? Meio. Isso aqui é igual a 0,5. Letra C. Próximo. A altura de um triângulo equilátero divide-o em 2 triângulos retângulos. Então, tá aqui, triângulo equilátero que tem todos os lados iguais. Se você traçar a altura, você vai ter 2 triângulos retângulos aqui. E aí você, como é um triângulo equilátero, todos os ângulos medem 60. Você traçando a altura, você vai dividir este ângulo em 30, tá? Então, tá aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho um ângulo de 90, um de 60 e um de 30. Conhecendo a medida dos lados desses triângulos, podemos utilizá-lo para calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente de 30 graus. Com isso, o valor de seno de 30 mais cosseno de 60. Eu quero a soma desses dois valores. Então, primeiro nós vamos calcular cada um deles e depois somar. Então, vamos lá. Seno de 30. Qual que é a fórmula do seno? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, tá aqui, o 30 tá aqui, então a gente vai olhar em relação a 30. Cateto oposto, x sobre 2, e a hipotenusa, x, dividido por x. Divisão de frações, mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de x? 1 sobre x. Vamos simplificar. Seno de 30 vai ser igual a 1 sobre 2. Então, tá aqui, seno de 30, 1 sobre 2. Agora, a gente vai encontrar o cosseno de 60. Olha aqui, volta na tabela aqui comigo. Seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 60, quanto que vale? 1 sobre 2. Então, aqui já nos deu a resposta, mas essa resposta, de onde que ela surgiu? Justamente dessa relação que nós vamos encontrar. Então, agora a gente vai encontrar o cosseno de 60, vocês vão ver que vai ser 1 sobre 2. Cosseno de 60 é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora, a gente tem que olhar para 60. Agora, eu tô aqui, ó. Cateto adjacente, x sobre 2. Dividido pela hipotenusa, que é x. Nós já vamos fazer o inverso de novo. Então, é vezes 1 sobre x. Simplifiquei, deu quanto? Deu meio. Então, o seno de 30 com o cosseno de 60, eles têm o mesmo valor. E aqui está pedindo para somar. Então, vai ser meio mais meio, metade mais metade vai dar 1 inteiro. É isso, olha. 2 sobre 2 que vai dar 1. Então, a resposta, letra A. Quando vocês forem resolver, aqui vocês têm 2 ângulos que vocês têm que identificar e verificar quem é o cateto oposto e adjacente. 7. Então, aqui tem uma figura de um origami, tá? Então, ele tem um papel e ele começou a fazer um origami. E aí, uma jovem resolveu construir um cisne, usando a técnica de origami, utilizando uma folha de papel de 18 de comprimento por 12.
e começou a dobrar a folha. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE então quer saber quanto? Quer saber essa medida aqui, ó, X. Quer saber AE. Porém, para eu encontrar aqui o AE, eu preciso ou de um ângulo em um lado, para eu usar a trigonometria, ou medida de dois lados, para eu usar o teorema de Pitágoras. E aqui, o que eu vou conseguir encontrar aqui vai ser a medida desses dois lados. Imaginem aqui, ó, eu vou voltar. Imagina vocês voltando com esse pedacinho para aqui. Vocês vão voltar e vai formar o quê? Esse triângulo. Esse pedaço AD é essa altura, que vale quanto? 12. Então, o AD vale 12. E esse pedaço DE é esse pedacinho aqui, ó. É o que falta para completar quanto? 18. Se eu tenho 12 e esse lado do retângulo é 18, então esse pedacinho aqui é quanto? 6. Então, eu fiquei com esse triângulo retângulo desenhado aí. Esse triângulo retângulo ficou assim, olha. Aqui eu tenho um ângulo de 90, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 6 e aqui eu tenho X. Bom, então aqui não dá para usar a trigonometria, não. Se eu tenho duas medidas de lado, eu vou ter que usar quem? Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Opa. E o teorema de Pitágoras, corrigir aqui. E o teorema de Pitágoras me diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Quem é a hipotenusa? X. Cateto, qualquer um dos dois aqui, e o outro, 12. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que vai dar 36. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que vai dar 144. Somando 136 com 144, eu vou ter 180. Raiz de 180. Tá vendo aqui que vocês não têm nenhuma resposta desse jeito? Porque todas as respostas de Enem ou de qualquer outro vai ser sempre na forma reduzida, na forma fatorada. Então, o que que nós temos que fazer aqui? Fatorar o 180. Então, nós vamos começar a fatorar dividindo ele pelos números primos. 180 dividido por 2, 90. Ainda dá para dividir por 2, dá 45. Agora, não dá por 2 mais, dá por 3. 45 dividido por 3 dá 15. Ainda dá para dividir por 3, que vai dar 5. E agora, a gente divide por 5. Pronto. Como aqui é uma raiz quadrada, eu vou agrupá-los de 2 em 2. Então, ficou 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 5. Então, esse x aqui meu, esse 180, eu posso reescrevê-lo dessa forma. 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 5. Quem está elevado ao quadrado vai sair de dentro da raiz. Então, ele vai ficar do lado de fora. Então, fica assim, ó, multiplicando, tá? 2 vezes 3. O 5 não está elevado ao quadrado, então ele fica dentro da raiz. Então, isso aqui, x vai ser igual a 6 raiz de 5. Letra E. Bom? 8. Aqui no 8 é uma questão do Enem, onde fala que a inclinação da rampa é calculada da seguinte maneira. Para cada metro medido na horizontal, você tem x centímetros na vertical. Então, para cada metro aqui, você tem um tanto que você sobe para você fazer a inclinação.
Disse nesse caso que a rampa tem inclinação de x%, como na figura. Como que chegou nesse 20%? Aqui foi feito, passando 1 metro para centímetros, nós temos 100 centímetros. Então, aqui ficou 20 sobre 100. É a proporção que tem aqui. 20 sobre 100 vai dar 0,20, que é igual a 20%. Então, para calcular a inclinação da rampa, a gente vai fazer sempre a altura dividido pela base, que aí nós vamos ter a porcentagem de inclinação, a razão dessa inclinação. Bom, aí então a figura apresentou um projeto de uma rampa, uma casa residencial, onde ela está situada 2 metros abaixo do nível da rua. Então, aqui está o nível da rua, e essa garagem está 2 metros abaixo do nível da rua. E do nível da rua até o início da garagem, a gente tem quanto? 8 metros. Então, tá aqui as medidas, tá? Vamos ver o que está pedindo. Então, depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que as normas técnicas do município onde ela está localizada exigem que a inclinação máxima de uma rampa de acesso seja 20%. Então, essa inclinação, ela não pode passar de 20%, tá? Então, vamos verificar qual que é a inclinação dessa rampa aqui, desse projeto. Nós sabemos que para calcular a inclinação vai ser a altura dividido pela base. Então, nós vamos dividir aqui, ó. A unidade de medida é a mesma, né? Então, aqui está com 2 dividido por 8, é a mesma coisa que 1/4, que é a mesma coisa que 0,25, que é 25%. Então, 25% está fora da especificação. Eu preciso de quanto? De 20%. Então, aqui, se a rampa projetada tiver uma inclinação superior a 20%, o nível da garagem, então tá aqui, nível da garagem é esse aqui que nós estamos falando, deverá ser alterado para diminuir esse percentual. Então, se eu quero diminuir esse percentual de inclinação, vejam bem, 2 dividido por 8 deu 25. Se eu quero alterar esse percentual, ele tem que ser quanto? De 25 ele vai ter que vir para quanto? Para 20%. Né? Eu quero ele com 20%. Então, aqui vai ter que ser quanto? 0,2. E eu não posso alterar o comprimento dessa rampa. Então, eu não posso alterar o quê? O 8. Ele vai continuar sendo 8. Então, aqui, ó, eu vou manter o 8. Qual, então, que vai ser o valor do X? Tá? Agora, analisa comigo. Nós vamos encontrar o valor do X aqui, porém, a gente tem algumas opções que a gente tem que analisar. Mantido o mesmo nível, não vai. Então, essa aqui tá fora. Tá? Aqui, para eu encontrar o X, ele vai ser igual a quanto? 8 vezes 0,20 vai dar 1,6. Então, eu tenho que alterar essa rampa. Mas eu vou alterar essa rampa subindo ou vou alterar essa rampa rebaixando ela mais? Aí, nós vamos ter que analisar o ângulo. Como que eu vou alterar essa rampa? Eu vou subir ou eu vou descer ela mais? Comecei a fazer uns desenhos aqui para vocês analisarem, porque o meu ângulo, ele vai ter que mudar. Essa inclinação é que vai ter que mudar. Essa que está aqui em cima, ó. Então, essa inclinação aqui, eu vou ter que mudar ela. E para eu diminuir essa inclinação, para a rampa ficar mais suave, né? Porque ela está com 25%.
Para ela ficar mais suave, eu vou ter que subir o nível da base da garagem. O nível da garagem deverá ser, eu vou subir ele ou eu vou rebaixar ele. Se eu abaixar o nível da garagem, imagina, se eu passo esse nível para aqui. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser muito mais fechado, essa inclinação vai ser muito maior, né? Vai ficar uma garagem muito íngreme. Então, eu tenho que o quê? Subir o nível da garagem. Eu tenho que subir essa base aqui. Então, já que eu tenho que subir, eu não posso nem rebaixar, nem em 40 e nem em 50. Então, nós ficamos com essas duas opções. Se eu tenho tudo 2 metros, né? Se aqui é 2 metros e eu encontrei que o meu X aqui é 1,6, então, para eu chegar no 1,6, eu vou fazer o quê? Eu vou elevar, então, eu tenho que elevar 40 centímetros. De 2 metros, eu vou subir e eu vou elevar, então, quanto? 40 centímetros aí da base da garagem, que vai ser a letra A. Então, primeira coisa, nós encontramos, né, a inclinação, a fórmula, né, a razão da inclinação, que é a altura sobre a base. No projeto tem que ser 20%. Aqui, o projeto que ele fez, a inclinação deu 25%. Então, eu tenho que abaixar essa inclinação para ficar dentro da especificação de 25 para 20. Para eu abaixar aqui para 20, eu não poderia mexer nos 8 metros, que é o da rampa. O comprimento ali do nível da base da garagem, eu não poderia mexer. Então, eu teria que encontrar o X. Quanto que eu vou ter que subir ou descer, tá? E nós analisando, a gente via que tinha que o quê? Subir. Porque se eu descer esse nível, se eu baixar esse nível aqui mais para baixo, essa rampa vai ficar muito mais inclinada com o nível da rua, né? Imagine vocês, essas construções que a gente vê aí, vários prédios faz garagem subsolo. Então, quanto mais baixo você faz a garagem subsolo, se você já tem um limite na frente, mais inclinada vai ficar a rampa, né? Quanto mais baixa em relação ao nível da rua, menos inclinada ela fica. Então, aqui, para ficar menos inclinada, eu tenho que subir. Então, eu elevei 40 centímetros. Ok? Então, tá aí a correção da semana 4, né? Com isso, a gente fecha o PET volume 5. Ok? Abraços e até a próxima.